gente olhasse para uma cidade como se fosse uma empresa, será que daria lucro? Não apenas financeiro, mas em qualidade de vida, oportunidades de desenvolvimento? Essa é uma provocação que abre caminhos para uma conversa necessária sobre gestão pública, planejamento urbano e o futuro das nossas cidades. Eu sou Cláudia Cardillo e no episódio de hoje do Carreira e Suas Vozes, nós vamos mergulhar em temas que conectam finanças, estratégias e impacto social, desde os desafios da arrecadação até as oportunidades nas chamadas Smart Cities, passando pelos erros mais comuns da gestão pública e o que o setor privado pode aprender com quem administra recursos escassos todos os dias. Para essa conversa, eu recebo o Eduardo Cursino, que é especialista em gestão de cidades, com formação em ciências contábeis pela Universidade de Taubaté, pós-graduado pela FAAP e atualmente faz mestrado em planejamento e desenvolvimento regional. Ele atua como consultor e pesquisador e traz uma visão prática e estratégica sobre como transformar cidades em ambientes mais eficientes, sustentáveis e inteligentes. Eduardo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Cláudia. É um prazer estar aqui com você, com o seu público, para a gente bater esse papo aí sobre esse paralelo entre a gestão pública e a gestão privada. Até porque a gente vive um momento em que é muito comum a gente andar numa Smart City. Já existem Smart Cities no Brasil, hospitais inteligentes também, e a gente precisa entender o que isso gera de mudança na vida da gente, né? Então, aquela provocação que eu fiz lá no começo, Eduardo, eu quero que você me responda agora como especialista. Se uma cidade fosse uma empresa, qual seria o modelo de negócio ideal para garantir sustentabilidade financeira e qualidade de vida das pessoas? Olha, o modelo ideal seria olhar para o orçamento visando o lucro. E qual é o lucro na gestão pública? É a qualidade de vida das pessoas. Enquanto a gestão privada ela olha, né, para o banco, para o caixa, visa a questão financeira, nós que estamos na administração pública temos que olhar lá na ponta. De nada vale uma prefeitura com milhões em caixa, por exemplo, se o cidadão não está recebendo lá o seu serviço, né, o necessário e a sua qualidade de vida. Então, a grande diferença entre a gestão privada e o público é essa. Embora as ferramentas de gestão sejam praticamente as mesmas, né? A receita, a gente tem no privado. Você tem que ficar atento à questão da receita, a questão da despesa, o controle de gasto, a gestão de pessoal. A finalidade, né, lá na ponta que é diferente. Nós temos que visar o bem-estar do cidadão. O nosso lucro é o bem-estar do cidadão. É interessante você falar isso, né? Porque a gente vive um momento de implantação da NR1 no Brasil, que o bem-estar, a qualidade de vida e principalmente a saúde mental, elas estão em alta agora, né? Então a gente precisa prestar atenção nisso, né? Falando um pouquinho ainda, né, dos erros de gestão pública, quais são os erros que você identifica na gestão pública que nas empresas privadas não acontecem? Olha, o principal erro que é cometido na gestão pública é a descontinuidade, né? Os projetos, eles sofrem uma interrupção à medida que as gestões elas são mudadas, a questão política. Às vezes, um determinado partido, ele entra substituindo uma gestão e os projetos eles são interrompidos e se iniciam do zero. Isso é um grande prejuízo para a população, porque não tem uma sequência. Então, esse, no meu ponto de vista, é o principal erro, porque você interrompe um planejamento de longo prazo e se inicia. Uma gestão hoje, no máximo, que ela é por 8 anos. E os grandes projetos, a gente sabe que, para eles maturarem, leva muito mais que isso. E, infelizmente, em muitos casos, eles são interrompidos. As políticas públicas elas são interrompidas, elas não são feitas com a ideia de política pública de Estado. Ela é feita com a ideia de governo, daquele governo. Então, eu acho que esse é um ponto que nós precisamos nos aperfeiçoar.
E também, quando muda o partido, além de mudar a gestão, muitas vezes eles abandonam obras, né? E as obras, elas ficam largadas. A gente sabe, e recentemente aconteceu isso em São Paulo, com os metrôs, que eram aqueles metrôs que tinham a característica da Copa de 2014, o próprio metrô aéreo, né, também foi abandonado, que era para a Copa de 2014, e foi lançado recentemente no mês de março. Então, todas essas questões, elas também atrapalham o trânsito, elas atrapalham os moradores, elas depõem contra o valor venal do imóvel, porque tem toda aquela confusão naquela área, né, de trânsito, de sujeira, de obra. Então, a gente precisa prestar atenção que o cidadão, ele também acaba mudando a vida do cidadão, né, acaba mudando a rotina do cidadão, né, e muitos líderes, eles não percebem isso, né, nas gestões. Eles entendem o que é bom para a prefeitura, o bom para o governo, e acabam abandonando essas questões, no caso aqui, as obras, né? E como moradora de São Paulo e muito próximo dessas regiões aí, por isso que eu quis trazer essa questão, porque a gente sabe o quanto isso traz um transtorno grande para a própria região, né? E o que você está falando, isso traz prejuízo, né? O que na administração privada seria o prejuízo financeiro, traz prejuízo de qualidade de vida para as pessoas, independente de quem iniciou, se é o partido A, B, mas tem que ter sequência, a política pública tem que ter sequência, porque, afinal de contas, o cidadão ele não quer saber se é o partido A, o partido C, B, ele quer qualidade de vida. Então, esse espírito esse espírito público que tem que reinar em quem assume aí a liderança. Ele tem que olhar, não o que é melhor para aquele grupo político, ele tem que olhar o que é melhor para a cidade, independente de quem começou, de quem iniciou o projeto. Nós temos exemplos em São Paulo, por exemplo, o Rodoanel. O Rodoanel é uma obra necessária, é uma obra... Mas quanto tempo demorou para, né, agora que está em fase de conclusão? Porque, foi o fulano que começou, então não sei se eu faço, não sei se continuo, aí os louros vão ficar para ele, para A, para B, para C, mas é uma obra necessária para a qualidade de vida dos cidadãos, né? Exatamente isso, né? E na placa, na inauguração, vai aparecer o nome de todo mundo, né? A gente sabe o quanto é importante dar continuidade, sim, para as obras, para que isso não aconteça, né? E falando em líderes, o que os líderes empresariais podem aprender com os prefeitos e gestores públicos que lidam com os recursos escassos diariamente? Essa é uma pergunta boa, hein? Olha, sem dúvida, e é uma pergunta que geralmente é feita ao inverso. O que os gestores públicos têm que aprender privado? Mas tem muita coisa que tem, assim, a principal é a resiliência, porque, olha, para ser um gestor público tem que ter muita resiliência, porque os recursos são escassos e as demandas são infinitas. E existe a pressão política, social, então tem que ter muita resiliência. Eu conheço pessoas que entram para a vida pública e depois de um ano falam, nossa, não imaginava que isso aqui é assim. Porque uma coisa é a vida pública da campanha, da TV, da mídia, outra coisa é ir sentado aqui, atrás da mesa aqui, administrando problemas. Porque quem entra, talvez não tenha essa noção, mas aqui é administrar problema todo dia. Então tem que gostar de gente, né? Tem que gostar de pessoas e tem que ter muita resiliência. Então o empresário, se tem alguma coisa que o empresário poderia tomar como lição da gestão pública, e eu conheço vários empresários que passaram pela gestão pública, é ter resiliência todo dia, e escolher, porque a escolha na empresa privada, você faz a escolha, você é o dono do negócio, no máximo, se é um SA, você tem um conselho, você reúne o conselho e a maioria vota. Aqui não, aqui a gente tem que ouvir a população, aqui o dono do dinheiro é a população,
Você tem que ouvir a população para tomar as medidas. E muitas vezes, o que a população está pleiteando não é uma coisa que você pode ofertar de uma hora para outra, depende do planejamento, depende de uma estratégia. Então você tem que ter esse componente político e social. Então tem que ter muita resiliência, muita. Até porque é o que você falou, né? Um farol quebrado numa avenida grande já impacta num trânsito terrível, pessoas buzinando, hospitais que ficam congestionados, às vezes tem um acidente ali. Então, a gente não tem noção do todo, né? A gente vê muito o bairro da gente e muito as questões que a gente vê na televisão, mas o que a gente não vê na televisão, que está por trás no dia a dia, é o que complica toda essa situação, né? E para ser um líder público, para ser um gestor, um prefeito, um governador, a pessoa precisa ter uma visão do todo, né, para que ela possa tomar decisões e ter aí os seus pares que ajudam na tomada de decisão, né, porque é o que eu falei, um farol quebrado impacta na rua, uma enchente impacta naquele bairro, mas a gente só está vendo o local, e essa pessoa que cuida dessa gestão, ela precisa realmente poder entender de tudo isso para poder tomar as decisões mais assertivas. E uma coisa que você trouxe aqui, além de ter resiliência, a pessoa precisa viver isso com muita paixão, precisa gostar muito, porque a gente sabe que o dia a dia é pauleira, né? É problema o tempo todo. Claro que tem os eventos também, né? Que trazem aí reconhecimento para a pessoa, tem as obras que trazem reconhecimento, e os grandes líderes que ficaram para a história foram aqueles que fizeram grandes obras, né? Então a gente tem que prestar atenção em tudo isso, que não é só louros, né? Existem os problemas do dia a dia também, né? Sim, eu tô há 22 anos atuando como secretário de administração em diversas cidades. E, assim, além de você gostar, lógico que tem as recompensas, quando você deixa um legado. Quando nós estávamos falando aqui em off de Taubaté, quando você chega na cidade de Taubaté, que você entra na cidade, tem um viaduto agora, moderno, que a gente fez, foi quando eu trabalhei lá. Então, todos os dias que eu passo naquele viaduto, agora tem um netinho, eu falo pro meu neto, olha, esse viaduto aqui, o vô que ajudou a construir, que planejou, que pensou, isso não tem preço, porque você melhora a vida das pessoas. Então, isso é um legado. Então, você tem que ter paixão pelo que faz, pela cidade, e tem um espírito público mesmo. É quase que inexplicável isso, assim, do ponto de vista, alguns amigos falam, você é louco. Não, eu acho que é uma vocação, é um dom, mas para isso a gente precisa desenvolver algumas habilidades. E há alguns anos o prefeito de Taubaté, ele apareceu muito na mídia, conheço bastante Taubaté, passei a minha infância em Taubaté, porque ele mudou a mão das avenidas, das ruas. Isso foi muito polêmico, né? Numa cidade pequena, né, em que todo mundo está acostumado a fazer todo dia a mesma coisa. Muda a mão de uma avenida, ele muda a mão das perpendiculares, das travessas, de todas, das paralelas, de tudo, né? Então, precisa realmente saber muito bem o que está fazendo, né? Sim, não foi na gestão que eu trabalhei em uma gestão antes, mas vivi isso, acompanhei isso. Realmente, uma avenida importante que fazia parte, essa alteração fazia parte de um projeto de mobilidade. E ele deu sequência nessa mudança e realmente mexeu muito com a cidade, ainda mais porque ele tinha uma escola nessa avenida. Mas tenho certeza que ele não fez pensando na escola, e eu falo isso, embora politicamente nós fomos adversários, mas eu tenho certeza, ele não fez pensando na escola da família dele. Ele fez porque fazia parte de um projeto de mobilidade da gestão que eu participei, e eles deram sequência, mas isso mexeu demais com a cidade, e aí que eu falo da resiliência, né? Tem que ter resiliência para suportar isso, porque no município, só para quem nos assiste ter uma noção, assim, todo mundo quer um ponto de ônibus.
na sua rua. Mas ninguém quer um ponto de ônibus na frente da sua casa. Todo mundo pede lombada, mas ninguém quer fazer uma lombada em frente da sua casa. Mas a gente tem que colocar a lombada em algum lugar. Então você sempre vai desagradar alguém, sempre vai ter, né, hoje com as redes sociais, então isso é mais forte ainda, né, às vezes até agressivo. Por isso eu falo da resiliência. E a questão da lombada eu vivi na prática mesmo, na pele, porque eu morei num bairro, há uns mais de 20 anos atrás, eu morei num lugar que fizeram uma lombada quase que em frente ao prédio onde eu morava, e era uma rua em declive. Então o que acontecia? Os carros freavam exatamente entre as lombadas e muitas vezes você está dormindo, acaba acordando, né? Moto passando, freia o carro, ônibus e acabei que eu tive que mudar de lá porque eu não dormia mais depois que fizeram as lombadas. Então tem essa questão, né? É o que você falou, todo mundo pede, mas a hora que vem para frente da onde a gente mora realmente complica, né? Sim. E eu quero falar um pouquinho agora sobre o IPTU, né, que frequentemente ele é visto como um grande vilão, né? Na sua visão, como é que ele pode se tornar uma ferramenta estratégica de desenvolvimento urbano, Eduardo? Olha, o IPTU, ele deve ser utilizado como ferramenta na medida que ele regula a cidade, né? Hoje nós temos o Estatuto da Cidade que prevê isso, ele pode ser utilizado para os vazios urbanos, por exemplo, para acabar com a especulação imobiliária, você pode colocar um IPTU progressivo. São Paulo tem atuado nesse sentido, principalmente na região central, você pode diminuir o valor de IPTU para atrair investimentos, então é uma ferramenta importante. Hoje ele é visto como vilão, porque todo mundo fala, onde que vai o dinheiro do meu IPTU? É a pergunta que todo mundo faz. Mas aí, Cláudio, o que acontece? O IPTU, ele deveria servir, a arrecadação do IPTU para desenvolvimento das cidades, para as obras estruturantes, estratégicas. No entanto, a maioria dos municípios não consegue fazer isso. Por quê? Porque no Pacto Federativo, o governo federal hoje não tem repassado recurso suficiente para os municípios fazerem o custeio das suas despesas, da saúde, da educação, embora a educação tenha recurso vinculado do Fundeb, tem várias verbas da saúde, mas não é suficiente. Então, o que o prefeito faz? Ele pega o recurso do IPTU para comprar medicamento, para custear vacina, enfim. Ele tira o recurso que era do IPTU, que seria para obras estruturantes, para um planejamento melhor da cidade, para custear o dia a dia da prefeitura. E aí a sensação que o cidadão tem é que o dinheiro, que ele não vê. Se ele vê uma obra, um viaduto, olha, meu dinheiro foi aqui. Ele vê um asfalto, olha, meu dinheiro está indo aqui. À medida que ele não vê isso, que o dinheiro vai para custeio, o cidadão não tem a percepção que o recurso está sendo bem gasto. Por quê? A saúde, medicamento, a pessoa são para os mais carentes, as pessoas que têm mais dificuldade. E o cidadão que não depende do sistema SUS, ele tem essa percepção, eu pago e eu não recebo, eu não tenho retorno. E mesmo o cidadão que se utiliza do SUS, ele pega, mas ele fala, olha, isso aqui é governo federal, isso aqui é SUS, tem repasse, mas não é suficiente. Hoje os recursos, eles são escassos, então essa é uma coisa também urgente no Brasil. Esse pacto federativo ele tem que ser revisto, porque os municípios arrecadam, passa, né, para o governo federal, e a hora de voltar não volta o suficiente. Então o IPTU acaba sendo o vilão. Embora seja uma ferramenta urbana, né, de gestão fundamental, tanto financeira como instrumento mesmo, de planejamento urbano. E falando sobre a cidade de São Paulo, onde eu moro, nos últimos 5 anos a gente tem observado muito que aquelas casinhas antigas do bairro sumiram.
E tem havido muita construção de prédios novos. Antes era em uma esquina, agora é na esquina da direita, da esquerda, da outra direita e da outra esquerda. Então o quadrante todo acaba ficando com muita obra, né? E a gente sabe que isso é uma maneira de aumentar a arrecadação de IPTU, porque enquanto tinham 4, 5 casinhas, passa a ter 60 apartamentos, né? E espero que isso realmente aconteça e que haja esse repasse, né? Porque a gente tem visto obra atrás de obra em São Paulo, né? E com esse tempo seco, o que acontece é que o vento da areia, do cimento, acaba entrando em casa, né? Então, nós, como cidadãos, sempre observamos tudo isso, porque aumenta a sujeira do bairro também, né? Quando aumenta a quantidade de obras. E, recentemente, eu vi na televisão que muitas das construtoras acabam lavando as betoneiras, jogando o cimento, concreto, avenida abaixo, rua abaixo, né? Isso entra nos bueiros, entupindo os bueiros, né? Então, eu imagino que as prefeituras aí, não só em São Paulo, mas em várias cidades, também tenham esse problema, né? Tem um processo de fiscalização muito rigoroso, né? Tem que fiscalizar porque realmente isso acontece. Eles lavam as betoneiras, que vai para a galeria, aí quando chove, acontecem as inundações. Então, é muito complexa a gestão nesse sentido. Imagina uma cidade como São Paulo, mas é fundamental que haja aí a fiscalização. Tem a conscientização e a fiscalização. Realmente é uma rede, né? Você mexe com a construção, você impacta a vida do cidadão, na saúde, você, né, da poeira, você impacta o trânsito. Então, isso tem que ser tudo muito planejado. É exatamente isso, né? E como é que as prefeituras, os governos, eles fazem para equilibrar a arrecadação e crescimento econômico sem sufocar o cidadão ou empreendedor local, Eduardo? Olha, essa acho que o grande desafio do gestor público, né? Ele equilibrar a arrecadação. Então, tem que ter muita criatividade com relação à arrecadação. Porque quando você simplesmente pensa em arrecadação, você pensa em aumentar imposto, criar taxa, você sufoca o cidadão, você sufoca o empresário. Então, você tem que ter criatividade na forma de arrecadar. Quando você cria um ambiente de empreendedorismo para o seu município, você vai, a médio prazo, melhorar essa arrecadação. Porque à medida que existe mais consumo, que o empresário vende mais, ele vai recolher mais impostos. Então, você tem que ganhar no volume de impostos, não aumentando, e aí você vai sufocando, e isso acaba dando um efeito contrário, você vai diminuir, o empresário vai investir menos. Então, você tem que criar um ambiente, uma plataforma para o empresário ele fazer o seu empreendimento. De repente, até em alguns casos, você criando em algumas regiões redução de imposto, atraindo o empresário. Hoje nós temos algumas cidades, aí vem a ideia da cidade criativa, né? Na gastronomia, na música, uma coisa que, né, numa festa italiana, como tem lá em Taubaté, por exemplo, imagina agora, nós vamos receber 300 mil pessoas na nossa cidade. E essas pessoas, elas vão ficar em hotéis, elas vão conhecer novos shoppings. Então, esse tipo de evento em São Paulo, as feiras, as grandes feiras, acho que tem que usar essa criatividade. Nós temos em Paraty, né, a Flip, que é uma feira literária fantástica. Então, esse tipo de plataforma que você tem que utilizar para você ampliar a arrecadação sem sufocar o cidadão, sem sufocar o empresário. Porque toda vez que você faz uma intervenção direta, você causa um impacto contrário. Eu acho que eu particularmente sou muito contra isso, você fazer essas intervenções diretas. Então você tem que criar um ambiente de empreendedorismo, né?
e aí automaticamente você vai melhorar. Isso não é rápido, isso não é uma coisa que vem assim em 1 ano, 2 anos, mas com o passar do tempo isso volta, isso retorna. Nós temos exemplos aí na Europa e até no Brasil mesmo. Nós temos Recife, lá o Porto Digital foi criado, né, uma área de tecnologia no Porto, que isso movimenta milhões hoje no Recife, lá com o projeto Porto Digital, onde foram criadas várias startups, são produzidos, né, hoje a maioria da tecnologia do Brasil é produzida lá. E é uma ideia que foi implementada lá atrás, que tem vem trazendo resultados maravilhosos para o Recife. E é o que você falou no começo, né? Muitas vezes uma gestão começa, não consegue acabar, e se a gestão seguinte não dá continuidade, essas coisas boas também deixam de existir, né? Exatamente. Não há a ideia da continuidade. Então, tem que ter os projetos, eles têm que ser encarados como os projetos de Estado. Olha, independente de quem assumiu a gestão, isso é bom, vamos continuar. Isso dá para mudar, dá para melhorar, dá para corrigir. O que não pode é simplesmente abandonar. Exatamente, né? E quais indicadores financeiros municipais você considera essenciais e que também poderiam ser usados por empresas privadas? Olha, aí nesse caso, a gestão pública, ela deveria aprender mais com o privado do que o contrário, porque esses indicadores financeiros, por exemplo, gestão de fluxo de caixa, é uma coisa que falta muito na gestão pública, porque uma coisa é você ter lá o seu balanço, isso a gente aprende, né, também a formação de contador, você aprende que fluxo de caixa, tanto faz se é na gestão privada como na pública. Porém, na gestão pública, normalmente não é observado isso. Tá lá, vai, gasta. Você não faz aquele planejamento estratégico do seu fluxo, quanto vai entrar, quanto você pode desembolsar. Então, a questão do patrimônio, de cuidar do patrimônio público, nas empresas privadas, isso é feito com muito cuidado, tem estratégia. Na gestão pública, ainda falta muito disso, de você ter o seu ativo mesmo, o seu computador, máquinas. Se você chega, por exemplo, em alguns almoxerifados públicos, você vê lá pilhas lá amontoados e sem que houvesse uma avaliação daquilo, coisa que não acontece no privado. Uma empresa organizada, uma empresa privada, não acontece isso. Então, essas ferramentas da gestão privada, essa sim, acho que é urgente que sejam aplicadas na gestão pública. Os indicadores financeiros, os indicadores estratégicos de gestão privada, esses têm que ser trazidos para a administração pública urgente. É interessante isso, né? Tem muita coisa para a gente observar aí, né? Sim. É um jogo de xadrez isso, você tem que trazer, e como há uma cultura no poder público, a cultura do patrimonialismo. Uma pessoa, tanto o servidor, quando ele ingressa no serviço público, e o próprio político, ele é patrimonialista, ele acha que aquilo ali é dele. Ele acha que é dele. A gente ouve muito, Cláudia, quando você chega e fala, olha, o meu computador, olha, a minha sala, o meu carro, olha, pega o meu carro e vai lá, quando não é dele, se fosse aqui seria uma empresa, então é da prefeitura, que você pode traçar como uma empresa. Em muitas prefeituras, cada secretário tem o seu carro, tem o seu motorista, tem o seu assessor, quando na verdade você pode ter um corpo ali que atenda de forma multidisciplinar, que é o correto, que é o moderno, que é o que acontece nas empresas privadas. Então, nós estamos engatinhando ainda em relação a isso. Tem um patrimonialismo, as pessoas elas se sentem donas do patrimônio público, que na verdade ele é um bem de todos.
E mesmo as empresas privadas, elas mudaram muito essa questão, né? Antes um colaborador chegava a diretor, um diretor executivo, ele já tinha, dentro de um alto cargo, ele já tinha o carro, as secretárias, os celulares, os jantares, as viagens, e agora essas questões elas mudaram também, né? Sim, sim. Porque todo mundo começou a olhar para o dinheiro de uma forma geral, né? Sim, e aqui o dinheiro é público, então, mas então tem isso aí, mas é da cultura, e eu sinto que vem sendo quebrado. Existem várias correntes de pensamento que vem mudando isso, principalmente a nível de estado. Tenho percebido isso a nível de estado de São Paulo, mudou bastante, e isso acaba refletindo nas prefeituras, e quanto menor a prefeitura, isso é mais latente. Então, mas nós estamos aí num caminho. É interessante a gente falar sobre isso, porque a gente nunca pensa sobre isso, né? O cidadão, ele usa os veículos de comunicação para reclamar o que não está bom, mas muitos também não sabem que eles podem ir participar das assembleias, né, que são abertas para o público, para o bairro, para aquelas pessoas que são chefes de comunidades, né. Então, quanto mais a gente puder participar e estar em torno disso e puder opinar, mais fácil fica para quem mora naquele lugar, né? Com certeza. Às vezes um e-mail, se a pessoa entrar no site da prefeitura e enviar um e-mail, vai chegar para alguém vai olhar, vai ver, pode ter certeza, isso vai chegar em alguém. Hoje, os canais de ouvidorias, eles são hoje monitorados pelos tribunais de contas, então entra na ouvidoria, faz a reclamação, você está contribuindo com a sua cidade. Exatamente, a gente precisa vestir a camisa, né? Porque é isso que faz a diferença, né? E por que tantas cidades brasileiras ainda crescem de forma desordenada, mesmo com planejamento disponível? Onde é que está esse gargalo? Na execução, né? Planejamento até existe, nós temos várias cidades que fazem o planejamento, mas na hora de executar, aí começa a confusão. Porque você planeja, né? Senta, conversa, às vezes demora mais tempo planejando. Às vezes tem gente que passa uma gestão inteira planejando, mas na hora de tirar do papel não sai. Por quê? Porque aí começa, você vai mexer com os interesses. Porque enquanto está no papel, as pessoas participam muito pouco desse planejamento. Só que quando você vai tirar do papel, aí você começa a impactar de verdade a vida das pessoas. Olha, vamos alargar essa avenida. Senta, planeja, vê quanto fica, quanto custa, o trânsito, como vai ficar. Aí, quando você vai começar a desapropriar, você descobre que naquela rua tem uma pessoa muito importante que vai te dar problema, às vezes politicamente. Olha, esse cara, ele é importante, ele tem muito voto, ele é um líder, sabe? Coisa desse tipo. Infelizmente, é isso. Então, falta vontade política, né? Para tirar do papel. Tem que ter vontade política, tem que encarar, tem que ir para cima. Por isso que a maioria das cidades, elas sofrem com esse gargalo de planejamento. E aí, quando o poder público ele não assume isso, a cidade ela vai crescendo por ela só, porque é um organismo vivo, né? A cidade é um organismo vivo. Então, quando o poder público ele fecha os olhos, fica inerte, a própria cidade, esse organismo, ele vai crescendo de forma desorganizada, principalmente nas regiões periféricas. Você vai lá, você não entra, não faz a estrutura, você não põe a mão do Estado ali para regularizar, regulamentar. A própria população, por si só, ela vai fazendo. E o poder público, ele fecha os olhos. Ele fala, está acontecendo lá, são eles que estão fazendo, vai ter impacto, mas daqui a 4 anos eu não estou mais aqui, daqui a 8 eu não estou mais aqui, deixa o próximo que vem e resolva, eu não vou mexer com aquele pessoal lá. Isso pode até ser assim, um pouco chocante isso que eu estou falando, mas eu estou falando da realidade que eu vivo há 22 anos.
Então, na prática, estou falando isso na prática. Olha, não mexe lá não. Acabaram de abrir uma rua lá que vai dar problema. Se construir lá, é perto do córrego, vai alagar. Olha, mas aquele pessoal lá é complicado, não mexe não. Deixa lá. Já fizeram 3 casas. Não vai tirar, não tira esse pessoal de lá não. Deixa lá. Quando você vai ver, tem 30 casas. Então, falta, assim, sendo objetivo. O gargalo é porque, na hora de tirar o planejamento do papel, falta vontade política. O famoso arregaçar as mangas, né? E como é que a gente vai fazer isso? Tem que ter muita estratégia para poder fazer isso. Não adianta só arregaçar as mangas e fazer de forma desordenada também, né? Tem que arregaçar as mangas com planejamento, organização e estratégia. E quando você traz essa questão aí de olhar para o futuro, para nós que somos empreendedores e empresários, claro que todo empresário começa como empreendedor, né? A gente sempre tem essa visão do futuro. Então, quando você fala, daqui 4 anos, 8 anos, eu não vou estar aqui, deixa que o outro resolva, a gente não pensa assim, porque a gente pensa a pequeno, médio e longo prazo, como que eu vou sustentar e construir uma empresa autossustentável que possa crescer de forma organizada e planejada, né? As melhores cidades do Brasil têm praticado isso, né? Tem planejamento, tem estratégia, tem método para aplicar. Se a gente eu estou falando aqui acho que da maioria, mas nós temos grandes exemplos. Temos Curitiba, que é uma cidade que assim, acho que é um modelo para a gente. Nós temos várias cidades aí que... A própria Pindamonhangaba, onde estou falando agora, é uma cidade que vem passando por isso, uma cidade que tem crescido muito, uma cidade bonita, bem cuidada, uma cidade inteligente. Então, tem esses bons exemplos aí, Maringá, nós temos vários exemplos, mas são isolados. Nós precisamos trazer essa cultura e aí aprender com a iniciativa privada, trazer essa cultura de planejamento estratégico, né? De médio, longo prazo, para dentro da gestão pública. Exatamente isso, né? E como é que o planejamento territorial ele pode influenciar diretamente oportunidades de negócio e valorização econômica de uma região? Olha, é fundamental, né? Você pensar o território, você pensar, e aí até os municípios, né? Você pega uma região, por exemplo, o Vale do Paraíba, a região do ABC, quando os prefeitos eles se isolam, né, no seu município e olham o seu território isoladamente, você cercia o desenvolvimento. Tá? O território é muito importante você pensar o território. O vazio urbano, por exemplo, várias cidades nós temos aí ainda áreas de expansão, mas você já projetar para o futuro o que você imagina para aquela região. Você levar o desenvolvimento, você criar condições, criar atrativos, criar condições, inclusive, de impostos diferenciados para aquela região. Então, você pensar, e o território é uma coisa que você tem que constantemente estar observando. Aí, se me permite, novamente, eu vou trazer o exemplo da nossa cidade de Taubaté, que você conhece. A cidade que passa por uma transformação. O nosso centro hoje é um centro que se esvaziou, como São Paulo também passou recentemente. Então, você tem que olhar aquele território e falar, o que eu vou fazer ali? Vou dar isenção de impostos para alguns segmentos, para atrair, para trazer de volta investimento nessa região? Por quê? Se os impostos que o empresário ele paga ali, eles são equivalentes ao de uma outra região, que ele sinta, né, que ele saiba que vai ter melhor retorno, é lógico que ele vai mudar, ou até para outra cidade, ele vai mudar. Então, você tem que olhar o seu território e planejar em cima do que está acontecendo, porque isso é muito volátil, muda muito a economia, as pessoas, as gerações. Então, você tem que o território, essa análise territorial, ela tem que ser constante. Até a questão dos eventos, né? Quando a gente vai fazer um evento em outra cidade, a gente estuda
qual que é a viabilidade, né, daquela região, o que ela tem de transporte, hospital, restaurante, shopping próximo, para que também as pessoas elas possam ter facilidade de ir e vir e entretenimento, né? Ela está ali no evento, ela vai passar 3, 4 dias ali, ela precisa ter alguma coisa para fazer à noite. Então a gente estuda todas essas questões e se não tem nada próximo, fica muito mais difícil porque a gente precisa construir, e essa construção de trazer entretenimento, restaurante e transporte custa muito mais caro para o evento. Então a gente, como organizador de um evento, a gente também presta atenção nesses detalhes. Sim, sim. Você tem que ter a estrutura, né? E esse é o grande papel do poder público, você criar um ambiente para o empreendedor, para o empresário. Eu ouço, às vezes, né, dentro da gestão pública, olha, isso aí, a iniciativa privada, ela se resolve sozinha. Não, eu acho que nós somos os fios condutores. Nós temos que criar a plataforma e abraçar o empresário, pegar na mão do empresário, olha, vem aqui na minha cidade, eu tenho isso, tenho aquilo, eu tenho hotel, eu tenho transporte público decente, eu tenho viabilidade aqui de impostos, você vai vir para a minha cidade trazer um grande evento, eu vou te isentar de taxas. Então, hoje, aí que nós falamos aqui, alguns minutos atrás, é muito mais fácil você acolher o empresário, que ele vai trazer receita para o seu município, do que você ir lá e taxar, simplesmente, olha, não, você quer vir fazer aqui, a taxa é essa, tá, ele não vai vir, e vai para outro lugar. Então, o gestor público hoje, ele tem que pensar, olhar para o empresário como um parceiro, ele não pode olhar como se fosse um pote de ouro, que olha, esse cara eu vou pegar, eu vou cobrar a taxa dele, eu vou cobrar imposto, ele vai me trazer dinheiro. Não, é uma parceria, isso vai acontecer naturalmente. E acredito até que a tua formação em ciências contábeis, ela tenha te ajudado a poder entender mais essa visão das cidades e da gestão pública, né, Eduardo? Sim, porque a formação de ciências contábeis, da contabilidade, ela diria que 80% é voltada para na contabilidade privada, né? A gente tem rapidamente na faculdade a questão pública, mas então a gente compreende mais as dores, né, do empresário. Você, dentro aqui da administração pública, a gente consegue ter um olhar mais dinâmico, porque o contador, ele é o cara que tem que pensar rápido, ele tem que trazer soluções, é o cara que sempre lida com dor, o empresário, fala com o contador, vai lá, conversa com o controller, né, que também, então, isso realmente, essa formação, como ela é multidisciplinar, a gente tem direito, a gente tem a parte da administração, que é muito forte, a parte de custos, então a gente tem essa visão mais ampla, né, e ajuda muito, realmente, dentro da gestão pública. E principalmente na questão fiscal e tributária, né, que também. Muitos empreendedores, muitos empresários deixam de entender, e a gente está vivendo essa revolução aí nos tributos, né, desde o ano passado, né, tem mudado bastante coisa, e a pessoa de ciências contábeis é aquela pessoa que sempre traz uma visão, calma, peraí que tem solução, tem luz no fim do túnel. Tem solução para tudo, né, é exatamente isso que você falou, é verdade. E eu tenho essa fama, e o Santos, né, ontem mesmo estava numa reunião, o pessoal desesperado. Eu falei, gente, calma, fechou o quadrimestre, está fechando o quadrimestre agora, a receita caiu, o pessoal desesperado. Eu falei, calma, olha o comportamento da receita, não olha a receita, olha o comportamento, olha o ano passado como é que foi, olha o que está acontecendo, né, no entorno, tem que olhar o ambiente. Então, realmente nós somos os que acalmam, né? A hora que você vê um contador desesperado, você pode ficar preocupado. Que boa dica, adorei, isso é fantástico. E para quem quer atuar na gestão de cidades ou políticas públicas hoje, quais são as competências e habilidades que são indispensáveis para a pessoa ter sucesso na sua gestão? Olha, eu diria que a primeira coisa, tem que gostar de gente.
tem que gostar de gente, tem que ter um espírito público, porque não é só quem trabalha na gestão pública que tem esse espírito público. Conheço vários empresários que têm um espírito público. Tem pessoas que atuam como advogados, mas têm um espírito público. Então tem que ter esse espírito público. É uma área que tem muita demanda, mesmo tanto para quem queira ser concursado, ou para quem simplesmente queira ser um prestador de serviço para as prefeituras. Tem um vasto caminho aí, né? Agora, por exemplo, a questão da reforma tributária é uma janela de oportunidade incrível, né? Para administradores, advogados, contadores, porque nós estamos iniciando do zero. Nós temos que esquecer tudo que nós vivemos até janeiro desse ano. Daqui para frente nós estamos aprendendo. Então, você imagina aí um jovem que está começando agora, acabou de sair da faculdade, ele vai ter muito mais facilidade, porque nós já temos nossos vícios, então nós temos que esquecer aquilo e começar de novo. Nós vamos começar no mesmo patamar de um jovem, lógico, com a experiência e tal, mas é uma janela de oportunidade. A reforma tributária, a nova lei de licitações, que acabou de ser implantada aí há 2, 3 anos, que é a 14133. Então, ter espírito público, gostar de gente, porque as pessoas podem perguntar, mas reforma tributária, lei de licitação, tem que gostar de gente? Como assim? Porque tudo que você vai fazer ali, você vai operar aquela lei, você vai pensar nas reformas, tudo vai refletir na vida das pessoas. Quando você vai criar um imposto, você vai cobrar, você vai tributar ou deixar de tributar, isso vai refletir na vida de alguém. E a gente tem que olhar por isso, né? A questão, o que você trouxe aí, que quem sai da faculdade hoje acaba se adaptando mais rápido, porque a pessoa que já trabalha, ela pensa, mas sempre foi assim, por que precisa mudar agora? E toda mudança, ela causa esse furor no mercado, né? Porque realmente tem um momento de acomodação, né, para as pessoas poderem aprender o novo, e aprender o novo demanda mais estudos, demanda dedicação, e faz parte dessas competências e habilidades que nós falamos, né? Sim. A pessoa ter resiliência, olhar para frente e ser prático. O que é que eu preciso fazer para melhorar essa situação? É estudar? Então eu vou estudar, mas não é todo mundo que pensa dessa forma, né, Eduardo? Tem que ter muita dedicação. Quem trabalha com órgão público, né, seja como prestador de serviço, que também é uma janela de oportunidade. Hoje, as prestações de serviços, elas são cada dia mais recorrentes. As prefeituras, elas contratam consultores, elas contratam aí pessoas para ficar um tempo na prefeitura, implantação de projetos, tem muito isso, mas demanda muito estudo, muita dedicação. Então, isso realmente que você falou, tem que ter dedicação, é uma área muito específica, mas também uma área interessante em termos de ganho, de oportunidade. Eu, por exemplo, não sou concursado, nunca fui. Estou há 32 anos trabalhando no serviço público. Trabalhei 10 anos para o Estado, comissionado, e trabalho há 22 anos em prefeituras, sempre chamados, sempre convidados, sem nenhum apadrinhamento político, não tem nenhum apadrinhamento político, realmente pela competência, pela habilidade, pelo currículo. Você sempre vai ser chamado. Se você tiver a competência necessária, você sempre vai ser chamado para algum lugar. Eu recebo quase que semanalmente telefonemas de pessoas, Eduardo, você não conhece alguém para indicar aqui? Precisando de um secretário, estou precisando de um assessor, estou precisando de um diretor aqui, você não tem? E realmente é muito difícil você nessa área hoje, pelo menos aqui na nossa região, é muito escasso isso. E você já é referência na região, né? Então as pessoas acabam que ligam para você para poder saber quem é que você indica, e isso é maravilhoso, né? Quando a pessoa já traz a solução, né? E ser conhecido por trazer solução é uma vantagem competitiva muito grande no mercado, né? Muito grande. Nós estamos chegando ao final dessa entrevista, que eu estou achando muito interessante, porque você está trazendo uma visão de dentro de um universo das cidades que muitas vezes a gente, como cidadão, não tem.
E eu quero saber ainda sobre a sua visão, sobre quais são as maiores oportunidades que os empreendedores que querem atuar em soluções para as cidades, eles têm, seja nas smart cities, com relação à mobilidade, sustentabilidade, como é que eles podem olhar para essas oportunidades e começarem a prestar serviços também para as cidades? Olha, o poder público, ele é, sem dúvida, uma grande oportunidade, né? Porque o consumo público, ele é muito grande. Então, os empreendedores, eles, né, os empresários, têm uma grande oportunidade. Então, só que para isso ele vai ter que criar, dentro da sua empresa, um departamento público, né? Para vender para o público, que é bem específico. Vai ter que ter um bom advogado, que vai entender das leis de licitação, vai ter que ter uma pessoa da área de contabilidade para entender editais, né? Editais, para interpretar isso. Então, uma estrutura, ele vai e aí pesquisar, todo dia as prefeituras estão comprando, todos os dias. Pegar uma prefeitura pequena como a de Pinda, ela compra 400, 500 milhões ano. Então, é muita coisa. E aí estou falando de uma pequena. Então, é uma oportunidade muito grande em várias áreas. Na área de tecnologia, que é uma área importante, que são as smart cities. Na área de escolar, hoje, nós temos um mercado gigante na área escolar. Na área hoje da inclusão. A inclusão hoje, né? As pessoas com autismo, professores que queiram produzir materiais específicos, empresas da área editorial. Hoje nós temos aí um campo muito vasto. E também na área de consultoria, em trânsito, na área da medicina. Às vezes as pessoas atuam, né, grandes empresas, e aí, Cláudia, vou falar de uma coisa que eu ouço muito. As pessoas falam, não vou participar não, tem carta, lá é tudo carta marcada, a gente ouve isso, é carta marcada, já tem as pessoas certas. Figurinha carimbada. Isso, talvez alguns até propaguem isso para que o mercado não se abra, mas não é isso, hoje é tudo eletrônico, as pessoas entram, participam, a lei hoje não tem mais nada presencial. Você abre uma licitação hoje aqui, no Vale do Paraíba, vem pessoas do Sul, do Amazonas, participam, e se ganhar, não tem como. O que o poder público vai falar? Ele vai ganhar e vai entregar. Então, existe a oportunidade, sim, e cada dia mais com os órgãos de controles atuando hoje como atua o Ministério Público, Tribunal de Contas, as pessoas têm essa oportunidade de se preparar e prestar um bom serviço. Porque depois que entra e presta o primeiro serviço, não sai mais. É muito promissor. O dinheiro é certo, né? É um recurso certo, é um recurso que está lá, você vai empenhar aquele recurso, não tem... É um mercado muito estável. Então, eu acho que essa é a vantagem aí do poder público. E a gente vive um momento de guerra, né, em que a economia internacional mudou muito, né, ter estabilidade, saber que a pessoa vai receber no final do mês, ou pelo job que ela prestou, isso é extremamente importante, né, um diferencial muito grande na receita, né? Sim, sem dúvida. Pelo menos uma parte, né, eu conheço várias empresas que têm o segmento privado e tem o segmento público. Então, se você tem pelo menos uma parte ali do segmento, seria o segmento público, que é uma coisa garantida, né, um serviço, uma receita garantida, já te dá uma tranquilidade, independente da variação aí dos mercados. É exatamente isso, né? E essa conversa, ela nos mostra que pensar em cidades vai muito além da infraestrutura, né? Sobre estratégia, responsabilidade e visão de futuro. E você trouxe isso muito bem, Eduardo. Eu te agradeço muito pela tua presença aqui. Dá para perceber o quão apaixonado você é pelo que você faz, né? Porque você está aí há 30 anos, né? Com a área pública. E
trazer da maneira que você trouxe, foi tudo muito claro, porque você explicou de uma forma clara, de uma forma muito simples, que aproxima, né, quem está ouvindo a nossa entrevista de você, exatamente por isso, né? Cláudia, eu que agradeço a oportunidade, gostei muito de conversar aqui com você, essa forma mais simples, vamos dizer assim, menos acadêmica, né? Menos acadêmica, eu acho que também falta muito isso na gestão pública. Você se aproximar mais das pessoas, as pessoas entender a gestão pública como uma coisa cotidiana, do dia a dia. O que a gente faz aqui, lógico que a gente tem conhecimento, a gente tem estratégia, mas na hora de passar para as pessoas, você não pode passar como se fosse uma coisa diferente, de outro mundo. A gestão pública, no final das contas, é igual da dona de casa que está lá, né? Ela vai fazer a conta, ela vai no mercado, ela compra, ela vai pesquisar, vai ver preço. Isso não dá, vamos para mais barato, hoje não dá, vamos comprar outro dia. Na gestão pública também os princípios são os mesmos, também dos grandes empresários, das grandes empresas. Então, na verdade, a intenção foi justamente trazer uma linguagem mais simples para as pessoas. Que legal, fico muito feliz, muito obrigada. E para você que está nos assistindo, ao longo do episódio, o Eduardo Cursino, ele trouxe reflexões importantes sobre como equilibrar arrecadação e desenvolvimento, como transformar desafios em oportunidades e como profissionais e empreendedores podem atuar de forma mais ativa na construção de cidades melhores. Fica aqui o convite para você continuar refletindo sobre o seu papel nesse cenário, seja como cidadão, gestão ou empreendedor, porque cidades mais inteligentes começam com decisões mais inteligentes. Obrigado por nos acompanhar, muito me honra a sua presença. Até o próximo episódio do Carreira e Suas Vozes. Tchau, tchau, Eduardo. Tchau.